Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui professor Michel Vargas, professor de Raciocínio Lógico, Matemática e Estatística do Método Superação. Hoje eu vou estar gravando uma aula de tautologia, contradição e contingência para o curso de Flores da Cunha, Guarda Municipal, que está com o edital aberto. Essa aula é bem simples, curta e objetiva. Essa é a ideia do projeto, não ficar enchendo vocês de conteúdo e sim indo direto ao ponto. Então, te convido a vir comigo assistir essa aula e se tu ainda não faz parte do projeto, te deixo o convite também, entra agora em contato com o suporte, tem o WhatsApp aí na tela e também não conhece ainda os nossos trabalhos? Supera.com no Instagram e @professor Michel Vargas também no Instagram. Lá tu vai estar conhecendo tanto os nossos trabalhos quanto também os resultados que nós já tivemos nas guardas municipais, tá bem? Vem para a aula comigo então. Então o que é uma tautologia? É quando a última coluna da tabela for toda verdadeira. Então não interessa o que aconteceu antes na tabela, influencia apenas a última. Então os exemplos serão simples, depois a gente vai fazer duas questões para fechar, tá? Como que eu montaria esta tabela de negação de P e negação de P? Eu vou fazer então o P, uma proposição simples, negação do P, depois nós temos P e não P, e por fim nós temos a negação do P e não P, tá bem? Então o que vai acontecer aqui neste caso? Olha lá, eu tenho uma proposição simples, então 2 elevado na 1, isso vai me dar duas linhas, só para relembrar como monta a tabela. Se eu vou ter duas linhas, a primeira coluna vai ser metade verdadeira e metade falsa. Como que eu nego o P? A negação da proposição simples é simplesmente trocar o valor lógico. Então, se era verdadeira, ficou falso. Se era falso, ficou verdadeiro. Agora, nós temos o quê? Uma conjunção. Qual é a regrinha da conjunção? Só relembrando. Nem vou fazer um monte de rabisco. Vamos lá. Relembrando, V e V é verdadeiro. Os demais serão falsos. Então, aqui eu vou ficar com V com F, F. F com V, F. Porém, nós queremos a negação da conjunção. Então, eu vou olhar para cá e vamos trocar. Vai ficar V e V. Observem comigo que o que ocorreu na última coluna? Toda verdadeira. Logo, ela é uma tautologia. Simples assim, tá bem? Estrutura toda a tabela, olha para a última coluna, tá certo? Agora, se tratando de contradição, o que nós temos? É quando, vou trocar a caneta aqui, é quando a última coluna for toda falsa. Mesmo processo, não interessa o que está acontecendo antes, só o que vem depois. Contradição, toda coluna falsa. Então aqui eu tenho P e não P. Existem alguns conceitos, algumas propriedades, que eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, não precisa. Precisaria se a gente estivesse estudando para uma banca um pouco mais complexa, mas não é o caso de vocês, então eu não vou falar de propriedades aqui operatórias, tá? Então a gente vai aprender do modo braçal, vamos dizer assim. Eu tenho P e eu tenho não P. E o que eu vou ter que fazer ainda? P e não P, tá bem? O que vai acontecer agora aqui? Nós vamos ter o seguinte, uma verdadeira e uma falsa.
uma linha para cada. Por quê? Porque eu tenho uma única proposição, então eu tenho um valor lógico verdadeiro, um valor lógico falso. Agora eu vou negar o P. Como que fica a negação do P? Falso e verdadeiro. E agora, para finalizar, nós temos o quê? O E. No E, ambas têm que serem verdades para que seja verdade. Não é o caso aqui, então ó, V com F vai me dar F. F com V, F também. Então nós temos aqui um caso de contradição. Por quê? Vamos trocar aqui a cor. Olha ali. O que ocorreu na minha última coluna? Tudo falso. Então é um caso de contradição. Tá ok? Agora, se tratando de contingência, é mais tranquilo ainda. Por quê? Tem que haver uma mistura. Resumindo, tem que misturar. Então, olha aqui. Para ser uma contingência, a última coluna tem que ter a tabela, não pode ser toda verdadeira, nem toda falsa. Ou seja, uma verdade e o resto falso, uma falsa e o resto verdade, ou uma mescla de verdadeiro e falso, sem nenhuma complicação aqui, tá bem? Então, vamos lá, ó. Vamos montar essa tabela. P condicional não Q. Opa, P condicional não P. Ficaria então P e não P. E depois P condicional não P. Certo? O que acontece aqui? Uma proposição, duas linhas. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Negação do P, certo? Agora nós temos uma condicional. Qual é a regra da condicional? Antecedente verdadeiro, consequente falso. Quando for VF, eu tenho F. Quer gravar de outro jeito? Vera Fischer é falsa. Somente na condicional que isto ocorre. Tá certo? Então aqui, ó, V com F, F. F com V, V. Tomem cuidado que quem está primeiro e quem está depois é muito importante. Antecedente, consequente, tá ok? Sempre levem isso em consideração. Observem que aqui eu estou indo da esquerda para a direita. Então, esse é o caso de condicional. Aqui embaixo, F e V, eu estou também indo da esquerda para a direita. Portanto, é verdadeiro. Por fim, o que ocorreu na última coluna? Observem que foi uma mescla, falso e verdadeiro. Portanto, uma contingência. Esses são os três casos. Agora a gente vai estudar numa questão. Como que isso pode ocorrer? Olha ali. Sobre a proposição lógica, condicional de P e não que, bicondicional Q e P, é correto afirmar que. Então, vamos construir a tabela. Quem nós temos? Um P, depois um Q, depois eu vou ter a negação do Q. Montem como eu estou estruturando, a gente tem que tomar muito cuidado. Existem algumas regras para se seguirem. Eu não estou detalhando toda a teoria, porque vocês têm que entender na prática como funciona. Então, na prática é quem? Proposições simples, negação das proposições simples, operadores lógicos, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Sempre nessa regra, tá bem? Existem ordens de prioridade para se resolver. Coloquei a negação do Q. Agora vai vir quem? Eu vou primeiro colocar o Q e o P, tá certo? Depois vem quem? P condicional não Q.
E por fim, vem toda a galera lá, ó. P condicional não que, bicondicional, que, e, p. Agora sim fechou, tá certo? Então, quantas linhas eu tenho aqui na brincadeira? Eu tenho a preposição p e a preposição que. Então, é 2 ao quadrado. Isso nos dá 4 linhas, tá certo? Então, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Quem vai ser o quê? Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Agora eu vou negar o que? Aqui não precisa pensar muito. É só olhar para o que e trocar. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora aqui sim, lembra da tabela. Na conjunção, ambas têm que serem verdades para que eu tenha verdade. Porém, a gente vai aprender na próxima aula equivalências lógicas, onde não importa quem vem primeiro, elas são equivalentes. Aqui então é Q e P. V com V vai dar V. F com V vai dar F. V com F, F. F com F, F também. Agora aqui neste caso, nós temos uma condicional. Olha aqui, eu deixo como sugestão isso que eu vou fazer agora. Quem que nós vamos operar? O P com o não que, isto na condicional. Então eu olho para cá, ó. V com F. Falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso, é falso. V com V, verdadeiro. F com F, verdadeiro. F com V, verdadeiro. Ok? Agora, nós vamos para uma segunda situação. Eu vou pegar o P condicional não que, bicondicional que e P. Qual a regra da bicondicional? Não pode esquecer da tabelinha. Se são iguais, é verdadeiro. Ó, V com V dá V, F com F também dá V. Então vamos lá. Na primeira, eu tenho F com V. Falso. São diferentes, falso. Na segunda, V com F. Falso. Terceira, V com F. Falso. Quarta, V com F. Falso também. Observe o que aconteceu aqui, ó. Toda a última coluna é falsa. Se ela é falsa, ela é uma contradição. Beleza? Contradição, toda a última coluna tem que dar falsa. Fechou? Agora aqui, um caso um pouquinho diferente, porque a gente está tratando de Fundatec, tá bem? Por isso que vocês têm que estarem bem treinados com a banca. O resultado da tabela verdade da fórmula não P, e que, condicional não P, é classificada como? Vamos lá. Vai primeiro P, tentar fazer uma linha reta. Vai o que? Depois vem quem aqui? Ó, já coloquei o P, coloquei o que, agora eu preciso do não P, certo? Colocamos o não P. Aqui, vocês têm que tomarem muito cuidado na organização. Observem que o P e que está entre parênteses. Então, primeiro vem ele, P e que. Gravamos uma aula de operações fundamentais, onde eu trabalho com vocês expressões aritméticas. Conceito muito importante que vem aqui para a lógica matemática, que a gente tem que, para o raciocínio lógico matemático, que a gente tem que aplicar o quê? Primeiro parênteses, depois colchete, depois chaves. Então, primeiro P e Q. Depois,
eu vou para quem? Para a negação desse cara, para a negação do P e Q. Ó, encontramos a negação dele. Após encontrar a negação dele, nós vamos para quem? Para a negação do P e Q e Q. E por fim, a gente vai para toda a operação. Eu não vou conseguir fazer ela toda aqui, ó. Mas ficaria isso daqui, ó. Não P e Q. Condicional, ó, tomem cuidado no condicional, não P, tá bem? Era para ser todo numa linha, não deu ali o espaço. Então vai ficar como? Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Segundo, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ok aí para vocês? Ficou com dúvida? Terminou a aula? Já faz o quê? Bora mandar mensagem pro Vargas. Não fiquem se apegando. Negação do P. Pô, olha pro P e troca. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Fechou? Agora P e Q. O que vai acontecer no P e Q? Ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. Agora nós precisamos negar ele. Então, a negação disto. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora nós precisamos utilizar ele e o que. Então vai ser este com este. Desculpa. Verdadeiro com falso, falso. Falso com verdadeiro, falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, falso. Fechou? Para finalizar, vamos trocar até de cor aqui para ver qual vai ser a nossa resposta. Nós queremos uma condicional. Condicional de quem? Deste cara com este cara aqui, ó. Certo? Então, olha aqui. Falso com falso. Na condicional. Verdadeiro. Agora aqui, ó. Falso com falso. Verdadeiro. Observem que eu estou indo da direita para a esquerda, porque a ordem importa. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. E falso com verdadeiro, olha o sentido, é falso e verdadeiro. Verdadeiro também. Então, nós temos como resposta tudo verdade. Tomem cuidado. Estamos trabalhando com Fundatec. Qual a resposta? Somente uma tautologia? Poderia ser. Uma tautologia e uma equivalência? Ainda não estudamos, mas não é uma equivalência, porque uma equivalência é quando duas coisas se correspondem, e isto não está acontecendo. Tanto é que se vocês olharem aqui para o não P, ó, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Se vocês olharem lá para a conjunção, falso, falso, verdadeiro, falso. Então os dois não estão equivalentes, não é. Se uma tautologia e uma consequência lógica, opa, pode ser. Uma indeterminação, tá fora. Letra B também tá fora. E uma contradição, teria que ter dado tudo falso. Errado, então. Agora, por que a letra A e C poderão estar corretas? Somente uma tautologia ou uma tautologia e uma consequência lógica? Observem que eu estou tendo uma condicional. Ó, então, está havendo uma consequência. O antecedente, ó, vamos colocar aqui. Ó lá, este cara aqui
é o antecedente e aqui a minha consequente. Então, eu tenho uma tautologia pelo resultado da tabela e uma consequência lógica, ficando resposta como letra C. Beleza? Não pode ser somente uma tautologia porque tem uma consequência ali. Então, letra A está errado. Resposta certa, letra C. Tá bem? Fiquem bem tranquilos, a gente não vai trabalhar muito com tautologia, contradição e contingência, inclusive porque não é tão cobrado pela Fundatec, mas ficou com dúvida, fiquem à vontade para estarem me chamando, tá bem? Não esqueçam, precisando tirar qualquer dúvida comigo, vocês têm lá o nosso grupo VIP. Se tiver qualquer problema na plataforma ou alguma dúvida em relação à plataforma, entre em contato com o suporte. Obrigado por mais uma aula e esperamos vocês até a próxima.